De toda a água existente em nosso planeta, algo em torno de 97,5% é constituído por água salgada e encontra-se nos oceanos. Então, restam apenas 2,5% de água doce, que é a água apropriada para o consumo humano. Porém, 79% da água doce estão concentrados nas calotas polares do globo em forma de gelo, e 1% encontra-se distribuído superficialmente da seguinte maneira: 52% em lagos, 38% retidos no solo, representando a umidade do solo, 8% na forma de vapor d'água presente na atmosfera, 1% nos rios e 1% na constituição dos organismos vivos. Se você somar 79% de água doce das calotas polares com 1% de água doce superficial, chegará a um total de 80%. Para completar 100%, fica faltando 20%. Estaremos mostrando neste videocurso como poderá ser aproveitado nos diversos processos produtivos e de desenvolvimento humano. A coordenação técnica ficou a cargo de Joaquim Aurélio Gomes, diretor da Cobrasper, de São Carlos, estado de São Paulo, e do engenheiro civil Francisco Markovic Júnior, diretor da Hidrojan Poços Artesianos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A construção de um poço não é simplesmente fazer um buraco no solo. É preciso tomar certos cuidados, uma vez que as águas mais rasas, principalmente nas regiões urbanas, estão geralmente contaminadas. Essa contaminação se dá pelo sistema de saneamento básico, vazamentos de tanques de combustível, lixiviação do lixo doméstico que se produz nas cidades e outros produtos não coletados ou depositados de forma inadequada no meio ambiente, tanto nos centros urbanos e no meio rural. Então, para construir um poço, deve tomar certos cuidados quanto à sua localização e principalmente a vedação sanitária. E para isso existem diversos métodos de perfuração, como o rotativo por circulação de lama, sistema a percussão e rotopneumático, que é a percussão de alta frequência. Praticamente todos os países do mundo utilizam a água subterrânea para suprir parte de suas necessidades. Na Europa, em média 75% da população é atendida com água subterrânea. Em alguns países deste continente, como Suécia, Holanda e Bélgica, este percentual pode chegar a 90% ou mais. A estimativa é de que no mundo exista algo em torno de 270 milhões de hectares de terras produtivas irrigadas com água captada diretamente em reservatórios subterrâneos. Mas afinal, o que é um reservatório subterrâneo? O volume de água existente no planeta Terra é praticamente constante e suficiente para suprir todas e quaisquer necessidades que venham a ocorrer. Entretanto, o maior volume de água doce que pode ser utilizado pelo homem encontra-se armazenado nos reservatórios subterrâneos. Abaixo da superfície, onde pisamos, está o solo, que é formado por partículas minerais sólidas. Entre as partículas existem espaços vazios, que são chamados de poros. E toda a camada de solo, comumente chamada de aluvião, é sustentada por imensas camadas rochosas existentes em maiores profundidades. A profundidade dessa camada é bastante variável, podendo estar a apenas alguns metros em alguns locais ou centenas de metros em outros. A água das chuvas, que infiltra através da superfície do solo, desce pelos poros, cujo processo é chamado de percolação.
Enquanto percola, parte desta água fica retida nos poros, resultando na umidade do solo. A parte que não é retida desce até a camada rochosa ou até uma camada adensada de argila, ambas impermeáveis à passagem da água. Assim, ao atingir uma destas camadas, a água vem preenchendo os poros do solo de baixo para cima. Ela ocupará todos os poros, expulsando o ar dos mesmos até atingir um determinado nível. Isso faz com que passe a existir no solo uma linha imaginária abaixo da qual o solo encontra-se saturado, ou seja, com todos os poros preenchidos por água. Essa linha é chamada de linha freática. E o volume de água acumulado entre ela e a camada impermeável é denominado de reservatório freático ou lençol freático. A água do lençol freático é a principal responsável pela manutenção das nascentes. Mas não é somente acima da camada impermeável que existe água. Abaixo dela, ou até mesmo no interior das rochas, estão localizados os maiores reservatórios subterrâneos, que são chamados de reservatórios artesianos ou lençóis artesianos. Com base nos processos de formação da crosta terrestre, as grandes camadas rochosas existentes no interior do subsolo podem pertencer a 3 grandes classes: as magmáticas ou ígneas, provenientes dos derrames vulcânicos. São rochas bem consistentes e de baixíssima porosidade. Como exemplo destas rochas, temos os granitos e as rochas basálticas. Já as sedimentares são rochas formadas a partir de deposição de outras rochas decompostas ou fraturadas. Por isso, elas são mais porosas e permitem a acumulação de grandes volumes de água em seu interior. Como exemplos, temos os arenitos, as rochas calcárias e as fosfáticas. As metamórficas são a 3ª classe de rochas, que se formam a partir de modificações de outras rochas. Poderão apresentar porosidade considerável e, por isso, podem acumular grande volume de água em seu interior. Como exemplo, temos os gneiss, os quartzitos, as ardósias, os mármores, entre outros. Como mostrado nesse esquema, sendo a rocha permeável, a água poderá chegar facilmente ao seu interior, a exemplo do que acontece no solo. Em outros casos, a água poderá deslocar-se através de falhas ou fendas que geralmente existem entre grandes blocos de rochas e acumular-se nas galerias. Estas são algumas maneiras que a água encontra para se acumular nas rochas, formando assim os reservatórios artesianos. Entender como são formados os reservatórios subterrâneos é muito importante, tanto para quem está interessado em montar uma empresa de perfuração de poços, como para quem vai contratar os serviços de perfuração. Tendo este conhecimento, fica mais fácil definir o melhor local para construir o poço e, assim, tirar melhor proveito do mesmo. Nos próximos módulos, vamos concentrar nossa atenção demonstrando o que é preciso saber para construir corretamente poços freáticos tubulares e artesianos. Os poços freáticos tubulares, também conhecidos como poços semi-artesianos ou pocinho, são aqueles que visam coletar água do lençol freático. Eles são chamados de tubulares para diferenciar dos tradicionais poços freáticos rasos, que em muitas regiões são chamados de cisternas. Como mostrado nesse esquema, estes poços são perfurados até a camada de rocha. Assim, eles permitem coletar a água acima da mesma, que é proveniente do lençol freático. Em geral, são poços de menores vazões, mas que atendem à maioria dos casos, onde a demanda de água é relativamente pequena. A vazão de água obtida poderá variar desde 500 litros por hora, em alguns casos, a 3.000 litros por hora em outros casos. Isso significa dizer que, se fizer um bombeamento constante durante 24 horas, é possível armazenar em um único dia de 12.000 a 36.000 litros de água. Antes de mostrar o processo de perfuração de um poço freático tubular, vamos utilizar este esquema para apresentar as suas partes constituintes e o seu princípio de funcionamento. O poço é obtido fazendo-se uma perfuração no solo,
no sentido vertical, até alcançar a rocha. Em seguida, será colocada uma tubulação perfurada em toda a extensão do lençol freático. Esta tubulação, que poderá ser de aço galvanizado ou de PVC rígido, é chamada de filtro. Um filtro de 6 polegadas de diâmetro apresenta uma capacidade média de filtragem de 10 metros cúbicos de água por hora, por metro de comprimento. Assim, um filtro de 6 polegadas de diâmetro, com 6 metros de comprimento, permite obter a filtragem de 60 mil litros de água por hora. Acima do nível do lençol freático, a tubulação deverá ser formada por tubos cegos, ou seja, sem perfurações, até aproximadamente 50 centímetros da superfície do solo. O material desses tubos deverá ser o mesmo dos filtros. Entre a tubulação e a parede do solo, deverá ser colocada uma camada de areia grossa especial para servir de pré-filtro. Assim, a água do lençol freático passará primeiro através do pré-filtro, onde parte de eventuais impurezas ficarão retidas. Em seguida, a água passará através do filtro de aço ou de PVC, onde algumas impurezas, que por acaso tenham passado pelo pré-filtro, poderão ser retidas. Finalmente, a água alcançará o interior do poço, quando então poderá ser bombeada. Para isso, existem 2 tipos de bombas: as submersas e as centrífugas com tubos injetores. As submersas são instaladas dentro do poço e operam afogadas, enquanto as centrífugas são instaladas externamente. Independente do tipo de bomba utilizado, quando acionadas, elas farão o bombeamento da água de dentro do poço para um reservatório em um nível superior. Depois de mostrar como os poços freáticos tubulares funcionam, vamos agora apresentar todo o processo construtivo dos mesmos. Escolher corretamente o local onde o poço será perfurado é muito importante. Por isso, 5 cuidados principais precisam ser observados com bastante critério. São eles: possibilidades de contaminação do poço, facilidade para a distribuição da água captada, disponibilidade de energia elétrica, acesso fácil tanto para a perfuração como para a manutenção, e obtenção de um poço com a menor profundidade possível. A água que infiltra no solo poderá levar consigo agentes contaminantes. Por isso, antes de perfurar um poço, é preciso avaliar se o local não apresenta riscos de contaminação. As principais fontes de contaminação das águas subterrâneas são: depósitos de lixos diretamente sobre o solo, esgotos a céu aberto, fossas secas ou sépticas, instalações para animais e plantações tratadas com adubos químicos e agrotóxicos. Neste sentido, algumas medidas deverão ser adotadas. A principal delas refere-se às providências que deverão ser tomadas visando praticamente eliminar as fontes de contaminação no local. Além disso, o local escolhido para fazer a construção do poço deverá estar afastado em pelo menos 30 metros das prováveis fontes de contaminação. É importante também que o poço seja construído acima dos locais onde existem riscos de contaminação. Como pode ser observado, nesse esquema, esta medida visa captar a água do lençol freático em um nível superior aos prováveis pontos de contaminação. Ainda com relação à contaminação do poço, deve-se evitar fazer a perfuração do mesmo próximo a leitos de rios. Essa é uma medida que visa reduzir as possibilidades de contaminação da água do poço, a partir de infiltrações provenientes dos rios. Essas medidas associadas ao processo de filtragem natural que acontece no solo contribuem para que a água coletada nos poços seja de boa qualidade. A grande concentração de oxigênio existente na água elimina quase todas as bactérias anaeróbias, e o preenchimento dos poros pela água elimina praticamente todas as bactérias aeróbias. Porém, mesmo tomando todas as providências, depois de perfurar o poço, é preciso fazer uma análise bacteriológica e físico-química da água. Este assunto será apresentado em detalhes no manual deste videocurso. Quando o objetivo do poço for atender a apenas um ponto de consumo, o mais indicado é bombear a água do mesmo e elevá-la até um reservatório próximo ao ponto de consumo.
Porém, quando o poço tiver de atender a mais de um ponto de consumo, é recomendável bombear a água até um reservatório de maior capacidade. Este deverá ficar localizado em uma parte mais alta do terreno, para que a água nele armazenada possa ser distribuída por gravidade para todos os pontos de consumo. Outro ponto que deve ser considerado é a possibilidade de alimentar a motobomba do poço com energia elétrica. Quanto mais distante da rede elétrica ele for construído, maiores deverão ser as bitolas dos cabos alimentadores para não haver queda de tensão elétrica. Por isso, recomenda-se que o poço seja construído afastado do transformador em, no máximo, 200 metros. Além disso, o local onde o poço será construído deverá permitir acesso fácil, tanto na etapa de perfuração como após a mesma, para facilitar as manutenções. Prever uma profundidade para um poço que será construído é muito difícil. Porém, a linha freática tende a acompanhar a inclinação do terreno, mas com uma inclinação menor. Assim, evitar perfurações nos locais mais elevados pode resultar na obtenção de um poço com menor profundidade. Isso evitará maiores gastos de materiais, além de requerer uma bomba de menor potência. Estes são os principais cuidados que deverão ser tomados no momento de escolher o local para construir um poço freático tubular ou semi-artesiano. Feito isso, o próximo passo será a construção do poço, cujo processo você verá a seguir. A perfuração de um poço freático tubular deverá ser feita por uma empresa especializada, a qual deverá possuir os seguintes equipamentos: uma caminhonete para transportar o material a ser utilizado na construção dos poços, um motor a gasolina de 13,5 CV, com transmissão reduzida, adequado para a perfuração de solo, um suporte para o motor equipado com carretilha e rolo enrolador, um conjunto de hastes metálicas com 1 polegada de diâmetro e com 2 a 2,5 metros de comprimento, 2 brocas de perfuração, sendo uma com 10 e outra com 20 centímetros de diâmetro, chaves de cano, conjuntos motobomba, sendo um elétrico e outro a diesel, mangueiras flexíveis, luvas apropriadas para a injeção de água no interior das hastes de perfuração, entre outros. Depois de definir o local onde o poço será perfurado, é preciso instalar o suporte que sustentará o motor a gasolina, utilizado no acionamento da haste com a broca que irá perfurar o solo. Ao mesmo tempo, será preciso instalar a motobomba, elétrica ou a diesel, em uma fonte de água próxima do local onde o poço será construído. Isso é preciso ser feito porque a perfuração do solo deverá ocorrer com a injeção de água para facilitar o processo. Feito isso, o próximo passo será a conexão da broca de 10 centímetros de diâmetro na primeira haste, o que é feito através de rosqueamento. Em seguida, a outra extremidade desta haste deverá ser acoplada à luva de injeção de água, que neste momento já deverá estar presa na morsa do motor a gasolina. Feito isso, bastará conectar a mangueira d'água na luva de injeção, ligar o motor a gasolina e posicionar a haste com a broca bem no prumo. Finalmente, 2 trabalhadores, um de cada lado, deverão forçar o motor a gasolina para baixo, para que o processo de perfuração do solo seja iniciado. Observe que a água bombeada é injetada no interior da haste e sai com pressão bem no centro da broca, facilitando assim a perfuração do solo. Enquanto a perfuração vai sendo feita, a água injetada no interior das hastes vai trazendo o solo removido pela broca, fazendo a limpeza da perfuração. O material trazido pela água dá uma boa ideia das características físicas do perfil do solo. É possível verificar se a camada que está sendo perfurada é composta de argila, de areia ou de pedregulho. A presença de camadas de areia ou de pedregulho é um bom diagnóstico de que a perfuração está atravessando regiões do subsolo que contêm água. O mesmo não acontece nas camadas de argila. Por isso, enquanto a perfuração vai sendo realizada,
amostras do solo deverão ser coletadas e mantidas expostas bem próximo do local para avaliação. Vamos fazer um exemplo para facilitar o entendimento. Considere que em 10 metros de perfuração, o material trazido pela água é constituído apenas por argila. Neste caso, o perfil desse solo é semelhante ao ilustrado nesse esquema, ou seja, um solo argiloso profundo e com baixo potencial de armazenamento de água. Mas se em outra perfuração, dos 5 primeiros metros, o material trazido pela água tiver sido argila e nos outros 5 areia, significa dizer que abaixo de 5 metros existe uma camada de areia. Portanto, este poço terá boas chances de fornecer bastante água, pois esta camada de areia poderá funcionar como um reservatório freático de grande capacidade. A perfuração destes poços é feita em 2 etapas. Na primeira, realiza-se uma sondagem, abrindo-se no solo um furo de 10 centímetros de diâmetro até a camada impermeável. Havendo água, a broca de 20 centímetros de diâmetro será utilizada no mesmo lugar para reabrir o poço e deixá-lo com um diâmetro suficiente para instalar a motobomba. Este procedimento deverá ser adotado para não forçar muito o equipamento. Além disso, sempre há o risco de encontrar uma camada de pedra a poucos metros de profundidade. E se isso acontecer, a perfuração deverá ser interrompida para ser realizada em outro local. Isto aconteceu na perfuração deste poço. Como você pode observar, as primeiras amostras demonstram a existência de uma camada argilosa profunda, e a última é formada somente por pedras. Por isso, a perfuração foi interrompida para ser realizada em outro local. No outro local, a primeira etapa da perfuração, que é a sondagem, foi realizada com tranquilidade, até atingir a camada rochosa, o que ocorreu a 35 metros de profundidade. Muitas camadas de areia úmida foram atravessadas. Isto indicou que o local teria boas chances de se obter um poço de boa vazão. Por isso, realizou-se a segunda etapa da perfuração, que é a reabertura do poço, utilizando-se a broca de 20 centímetros de diâmetro. Como pode ser observado, nesta etapa também é necessário utilizar água para fazer a limpeza da perfuração. O processo aqui é muito parecido com o da sondagem. Apenas um cuidado a mais precisa ser tomado no momento de acrescentar as hastes. Como o solo já se encontra perfurado, ao desconectar a luva de injeção de água sem prender o conjunto, corre-se o risco do mesmo descer pela perfuração. Se isso acontecer, todo o conjunto de hastes e a ferramenta de perfuração serão perdidos no interior do solo. Por isso, neste momento, é preciso prender as hastes com uma ferramenta apropriada, da forma que você está vendo agora. Durante a sondagem, é sempre possível que a broca encontre pequenas camadas ou veios de pedras. São rochas que dificultam, mas que não impedem a continuidade da perfuração do poço. Quando isso acontece, o conjunto deverá ser desconectado do motor a gasolina e a perfuração deverá ser feita manualmente. Para isso, a luva de injeção de água deverá ser substituída por outra como esta. Em seguida, a pessoa responsável pela perfuração utilizará o próprio peso do conjunto para quebrar as pedras encontradas. Veja que isso é feito erguendo o conjunto e deixando o mesmo bater contra as pedras, tendo-se o cuidado de girar o conjunto. Tudo isso deverá ser feito com muito cuidado, pois essas ferramentas não são totalmente apropriadas para perfurar rochas. Por isso, elas oferecem condições para romper essas pedras com impactos fortes. Depois de ultrapassar esses obstáculos, a perfuração voltará a ser realizada como antes. O sistema de perfuração que você viu é um dos mais simples que existem, além de ser de fácil manuseio e de permitir a perfuração do poço com bastante eficiência. No entanto, existem outros sistemas, como este aqui, que é transportado em uma carreta apropriada, rebocada por um veículo. Este sistema possui uma torre que dispensa o processo manual de manuseio do equipamento e possui maior capacidade de perfuração. Mas, em contrapartida, ele poderá apresentar dificuldades para ser montado em locais de difícil acesso. Além disso, o motor que aciona a haste é elétrico, o
que requer a existência de energia elétrica no local da perfuração. Assim que o poço for reaberto, inicia-se a etapa de colocação do filtro. Este deverá ser constituído de tubos de PVC rígido, de alta resistência, com 110 milímetros de diâmetro. Ao longo destes tubos, deverão ser feitos cortes transversais, com uma cegueta. Cego de 4 metros de comprimento. Precisa carregar para a caixa com uma frequência na posição de ser para a que se encontra presente na etapa de colocação do filtro. Este deverá ser constituído de tubos de PVC rígido, de alta resistência, na mesma a mangueira de água. Feito isso, inicia-se a colocação dos tubos que irão constituir o filtro. A junção desses tubos deverá ser feita com muito cuidado. Além de possuírem bolsas equipadas com um anel de borracha, o que garante uma boa vedação, é preciso também utilizar uma camada de cola para garantir a união perfeita entre os tubos. Para garantir uma boa conexão do tubo de PVC com a rocha, deve-se procurar fazer uma perfuração de 5 a 10 centímetros na mesma, ainda na ocasião da sondagem e da reabertura do diâmetro do poço. Com isso, evita-se que a areia entre pela extremidade inferior do filtro e venha comprometer o funcionamento do poço. Depois de montar a tubulação do poço bem centralizada e bem aprumada na perfuração, a próxima etapa será a colocação do pré-filtro. Este será constituído por uma camada de areia grossa, que deverá ser jogada entre a tubulação e o solo recortado. Esta areia pode ser encontrada no comércio para ser utilizada exclusivamente como pré-filtro. Além disso, ela poderá ser obtida também peneirando uma areia grossa e aproveitando a parte retida na peneira para ser utilizada como pré-filtro. Enquanto a areia vai sendo jogada ao redor da tubulação, esta deverá ser levemente balançada para permitir que o material preencha todos os espaços. Além disso, é indispensável manter o fornecimento de água para garantir uma boa acomodação do material. Assim, pode-se dizer que ao redor da tubulação existirá uma camada de areia, com pelo menos 5 centímetros de espessura. Ela servirá para reter eventuais impurezas e partículas presentes na água, antes da mesma alcançar o interior do poço. Quando a camada de pré-filtro cobrir totalmente a parte recortada dos tubos, o poço irá transbordar. Isso acontece porque a água colocada no interior do mesmo não terá mais por onde sair. É possível observar neste momento que, juntamente com a água, sairá muita areia, que se encontra presente no interior do poço. Por isso, depois de completar a colocação do pré-filtro, deve-se deixar o poço transbordando durante um determinado tempo, até que toda a areia seja retirada do seu interior. Bem, você acabou de ver como os poços freáticos tubulares, que também são chamados de semi-artesianos, são construídos. Agora falta ensinar a dimensionar o conjunto motobomba, fazer a sua instalação e colocar o poço em condições de ser utilizado. Só que primeiro vamos mostrar como perfurar outro tipo de poço, que são os artesianos, e depois voltaremos a falar a respeito do dimensionamento da motobomba, pois este processo é o mesmo para os dois tipos de poços. Os poços artesianos são obras hidráulicas de captação de água subterrânea a grandes profundidades, geralmente entre 50 e 400 metros. Ao contrário dos poços freáticos tubulares, aqui capta-se a água armazenada dentro ou abaixo da camada rochosa.
Estes poços viabilizam economicamente uma propriedade rural, conforme nos fala o engenheiro Francisco Markovics Júnior. Os poços artesianos viabilizam economicamente toda a irrigação e todo o consumo humano e de animal. Com isso, várias propriedades que não têm acesso a rios e lagoas podem ser utilizadas para irrigação. Além da irrigação, ela pode ser utilizada para consumo humano e animal. Em alguns casos, pode ser feito para aumentar lagoas dentro de propriedades também para piscicultura. Além da viabilização econômica, um poço artesiano pode agregar valor a uma propriedade. Veja o exemplo do norte de Minas, narrado pelo nosso coordenador técnico. No caso específico do norte de Minas, essas perfurações foi possível a implantação de irrigação, que com isso agregou valor às terras que antes era só utilizada para criação extensiva de gado. De acordo com as características do subsolo, os poços artesianos podem ser classificados como não revestidos e revestidos. Quando o poço for de rocha, isto é, quando a camada impermeável for constituída por rochas resistentes, como são as magmáticas e as cristalinas, a estrutura a ser construída será a seguinte: na camada correspondente ao aluvião, que vai da superfície do solo até a rocha, deverá ser instalada uma tubulação metálica. E daí para baixo, o poço será constituído apenas pelo furo feito na rocha até a profundidade necessária para obter a vazão de água requerida. Assim, a água fluirá através de trincas e falhas existentes na camada rochosa até atingir o interior do poço, para ser posteriormente bombeada. Geralmente, a estrutura construída acima da camada rochosa é formada por um tubo metálico e por um selo sanitário. O tubo metálico deve ser encabeçado na rocha e se estenderá até aproximadamente 60 centímetros acima da superfície do solo. O espaço existente entre o tubo e a parede do furo deverá ser preenchido com solo até aproximadamente 4 metros abaixo da superfície do solo. Daí para cima, será construído o selo sanitário, formado por uma camada de concreto. Esta se estenderá até a superfície do solo, onde será construída uma laje de concreto ao redor do tubo, finalizando assim a construção do selo sanitário. A função deste é impedir a entrada de água superficial para dentro do poço e assim prevenir contra a contaminação. Havendo bons lençóis de água na camada de aluvião, pode-se fazer a captação da água dos mesmos. Para isso, nos trechos correspondentes aos lençóis de água, a tubulação deverá ser formada por filtros. E nos outros trechos, ela deverá ser formada por tubos cegos. Neste caso, entre a tubulação e o furo feito no solo, deverá ser colocada uma camada de pré-filtro, até aproximadamente 4 metros abaixo da superfície do solo. Daí para cima, como você já sabe, constrói-se o selo sanitário. Porém, a constante passagem de água pelo pré-filtro provoca uma acomodação do mesmo, e isso resulta na necessidade de se fazer uma reposição do material. Isso deverá ser feito através de uma tubulação de recarga de 50 milímetros de diâmetro, conforme mostrado neste esquema. Já nos casos em que o subsolo for formado por material menos consistente, como aluvião, areia e algumas rochas sedimentares, já em decomposição, o poço deverá ser revestido. Isto deve ser feito para evitar que a água, ao escoar pelos poros, não provoque desmoronamentos para dentro do poço, o que certamente causaria o comprometimento da obra. Nesses casos, o poço deverá possuir uma tubulação em toda a sua extensão. Ela deverá ser tampada na extremidade inferior, para não entrar areia dentro do poço, e ser constituída por tubo cego nos 2 primeiros metros. A partir daí, a tubulação será formada por filtros nos trechos onde existe água e por tubos cegos nos outros trechos. É sempre recomendável instalar os filtros desde o início de cada camada onde existe água até 2 metros abaixo da mesma. Essa é uma forma de garantir que o poço terá condições de captar praticamente toda a água do lençol
mesmo havendo rebaixamento do mesmo. No local onde a motobomba será instalada, deve-se utilizar um tubo cego de 4 metros de comprimento. A sua função é evitar a aspiração de areia para dentro do poço quando a motobomba estiver ligada. Nos poços revestidos, o espaço entre a tubulação e a parede do solo deverá ser totalmente preenchido com pré-filtro. Assim, a água atravessará primeiro o pré-filtro, depois o filtro, quando então atingirá o interior do poço para ser bombeada. Para garantir uma maior estabilidade da estrutura, pode-se ainda instalar espaçadores metálicos ao longo da tubulação. Independente do tipo de poço a ser construído, a perfuração poderá ser feita basicamente por 2 sistemas diferentes: os rotopneumáticos, também chamados de rotativos, e os a percussão. Nos 2 casos, a infraestrutura é relativamente mais cara quando comparada com a necessária para perfurar poços tubulares freáticos. Vamos então conhecer esses 2 processos de construção dos poços artesianos. A perfuração rotopneumática pode ser utilizada em qualquer situação e é a mais rápida que existe. Geralmente, em 2 dias de trabalho, consegue-se perfurar poços de até 200 metros de profundidade. Os equipamentos necessários para realizar esse tipo de perfuração são os seguintes: um caminhão devidamente adaptado para transportar e possibilitar a realização dos trabalhos de perfuração, uma torre articulada montada no caminhão com acionamento hidráulico, um compressor de grande capacidade, ferramentas perfuratrizes que podem ser martelo ou tricone, hastes de perfuração, caminhão-pipa, entre outros. Podemos falar em termos gerais que o conjunto de equipamentos necessários pode custar entre 200 e 250 mil dólares. Para se ter uma ideia, só o compressor, que é o equipamento mais caro, pode custar até 150 mil dólares. Por isso, quem quiser iniciar esta atividade e não dispuser deste capital para investir, a melhor sugestão é alugar um compressor. O caminhão adaptado deverá possuir um sistema hidráulico potente, pois todas as operações são realizadas hidraulicamente. Nele deverá ser montada, além da torre articulada, uma bomba para fornecer água, sob pressão, no interior da haste de perfuração, barras estabilizadoras para nivelar e sustentar os impactos provocados durante a perfuração e um painel de comando. Para demonstrar o sistema rotopneumático de perfuração, acompanhamos a construção de 2 poços artesianos no interior do estado de São Paulo. Um que estava pronto para ser iniciado e outro que já estava em um estágio de perfuração mais avançado. Veja, então, como isso é feito. Depois de posicionar o caminhão no local onde o poço será construído, será preciso fazer o nivelamento e a estabilização do mesmo. Um prumo de pedreiro deverá ser utilizado para centralizar a torre articulada, que é onde a ferramenta de perfuração e as hastes ficarão presas. Enquanto isso, o sistema hidráulico deverá ser acionado para que as hastes estabilizadoras do caminhão deixem o mesmo na posição correta. Feito isso, é preciso colocar a ferramenta de perfuração. Veja que ela é amarrada com correntes e erguida pelo sistema hidráulico do caminhão até ser colocada na posição de ser presa na base da torre. Em seguida, uma haste de perfuração deverá ser colocada no cabeçote da torre, quando um forte jato de ar comprimido será injetado em seu interior para fazer uma limpeza interna. Feito isso, o cabeçote será erguido para possibilitar a conexão da primeira haste à ferramenta de perfuração. Nestas condições, a perfuração poderá ser iniciada. O sistema hidráulico transfere movimentos rotativos para a haste e esta para a ferramenta de perfuração, enquanto a mesma é forçada para baixo.
Isto faz com que o conjunto ferramenta-haste penetre no solo. As hastes e as ferramentas de perfuração são ocas, sendo que as ferramentas possuem furos na parte inferior. Assim, enquanto o conjunto vai penetrando no solo, o ar comprimido é injetado sob pressão na parte superior da haste. Este ar é conduzido até o ponto de contato da ferramenta com o material que está sendo perfurado. Ao passar pelos orifícios existentes na ponta da ferramenta, o ar sobe pela lateral do furo, arrastando para a superfície do solo o material recortado pela ferramenta de perfuração. Dentro da ferramenta de perfuração, existe uma grande quantidade de peças. Entre elas está um pistão, que é acionado pelo ar comprimido e que bate 1.800 vezes por minuto sobre o bit de perfuração da ferramenta. Estes impactos são transferidos para as vigas, que resulta na desagregação do material. Em consequência, ocorre a perfuração, seja do solo ou da rocha. Observe como o cabeçote da torre articulada onde a haste encontra-se presa vai descendo, à medida que a mesma vai se aprofundando no solo. Cada haste possui 6 metros de comprimento. Quando chegar ao final, o ar comprimido será desligado. A haste desconectada do cabeçote da torre para que uma nova haste seja colocada. Veja que tudo isso é feito hidraulicamente. Feito isso, o ar comprimido será novamente acionado para que o processo de perfuração seja continuado. Enquanto as hastes vão perfurando o solo, amostras do material arrastado para fora pelo ar deverão ser coletadas da mesma forma que se faz na perfuração de poços freáticos tubulares. Quando a ferramenta de perfuração atingir a camada rochosa, deve-se fazer um furo de aproximadamente 1 metro na mesma, para depois retirar todas as hastes e a ferramenta de perfuração. Em seguida, tubos de aço galvanizado são introduzidos na perfuração. Como cada tubo possui 6 metros de comprimento, eles precisam ser emendados uns aos outros, o que é feito com solda elétrica ou por meio de rosqueamento. Como pode ser observado nesse esquema, a perfuração feita na camada rochosa serve para prender o primeiro tubo que é colocado. Como você já sabe, a tubulação que é colocada na camada de aluvião pode ser mesclada por filtros e tubos cegos, caso seja de interesse aproveitar a água do lençol freático. Sendo ela constituída apenas por tubos cegos, depois que são montados, é preciso preencher o espaço ao seu redor com solo. Porém, se for utilizados filtros, este espaço deve ser preenchido com areia adequada para pré-filtro. Independente de utilizar solo ou pré-filtro, antes de continuar a perfuração, será preciso construir o selo sanitário. A construção do selo sanitário é feita despejando-se argamassa de cimento e água ao redor do tubo. Como já falamos anteriormente, isto serve para impedir que águas superficiais infiltrem ao redor do tubo e caiam dentro do poço. Daí em diante, a perfuração será feita dentro da rocha e, por isso, o processo é mais demorado. Para ganhar tempo, fomos acompanhar o final da perfuração que estava sendo feita no outro local. Como você pode ver, quando o reservatório artesiano é atingido, uma grande quantidade de água limpa é jogada para fora do poço, trazida pelo ar comprimido injetado no interior do poço. Neste momento, a perfuração deverá ser interrompida para medir a vazão do poço. Sendo ela igual ou maior que a requerida, a perfuração poderá ser concluída.
Caso contrário, ela deverá continuar até a profundidade estabelecida em contrato, se esta ainda não tiver sido alcançada. Se ao atingir a profundidade de perfuração contratada, a vazão de água requerida não for alcançada, uma decisão precisa ser tomada. Ou encerra-se a perfuração e o cliente fica com uma vazão inferior à inicialmente pretendida, ou ele paga mais para continuar a perfuração até que tal vazão seja obtida. De uma forma ou de outra, havendo água no poço, agora é só fazer o seu fechamento, para posteriormente instalar a motobomba. Durante a perfuração do poço, pode acontecer de o solo começar a cair sobre a ferramenta de perfuração. Isso ocorre em alguns perfis arenosos de solo, geralmente de menor consistência, principalmente a partir do nível do lençol freático. Quando isso acontece, nota-se uma redução considerável de água em material recortado trazidos pelo ar comprimido, que também diminui. Além disso, pode-se ouvir também fortes estrondos provocados pelo ar acumulado, no momento em que o mesmo rompe a camada de material desmoronado. Se continuar a perfuração nestas condições, haverá riscos de a ferramenta de perfuração ficar presa no interior do poço. Para evitar que isso aconteça, o ar comprimido deverá ser substituído pela injeção de lama no interior do poço, até alcançar a camada de rocha. A lama deve ser obtida misturando 50 kg de betonita e de 150 a 200 ml de produto espessante em 1.000 litros de água. Se a lama não ficar espessa, é sinal de que a água utilizada é ácida. Neste caso, deve-se adicionar um pouco de ácido clorídrico para evitar trocas iônicas com o solo. Quando o tubo estiver totalmente preenchido com lama, haverá uma diferença de nível até o lençol freático. Isso fará com que a lama passe através dos orifícios existentes na ponta da ferramenta de perfuração, para em seguida tender a penetrar no solo. Assim, evita-se que os desmoronamentos continuem ocorrendo para dentro do poço. Para fazer uma perfuração com lama, é preciso preparar a seguinte estrutura: cavar no solo, próximo ao local do poço, 2 caixas, cada uma com aproximadamente 2 metros de lados e meio metro de profundidade. 2 valetas rasas também deverão ser cavadas no solo, uma entre o poço e a primeira caixa, e a outra interligando as 2 caixas. Além disso, um conjunto de motobomba deverá ser instalado próximo da segunda caixa para bombear a lama para dentro do poço. Recomenda-se utilizar bombas adequadas para bombeamento de lama, com potência de 15 a 30 CV. O funcionamento desse sistema ocorre da seguinte maneira: a lama deverá ser preparada na segunda caixa para ser bombeada até o cabeçote, onde será injetada no interior das hastes. Ao encher o poço e retornar à superfície, ela escorrerá através da canaleta e cairá na primeira caixa. Neste local, a velocidade da lama será reduzida e as partículas sólidas eventualmente trazidas depositarão no fundo. Em seguida, a lama fluirá para a segunda caixa, através da outra canaleta para ser novamente submetida a uma nova decantação. Neste local, ela será novamente succionada pela motobomba e reinjetada no poço. Para fazer a perfuração com lama, o martelo deverá ser substituído por um tricone ou por uma ferramenta rabo de peixe. O volume de lama, além de preencher o poço, deverá ser suficiente para promover a circulação da mesma. Por isso, mais lama deverá ser preparada à medida em que a perfuração se evolui. Caso a rocha rígida seja atingida, deve-se fazer o revestimento da camada de aluvião, somente com tubos de aço ou alternando com filtros, da forma que você já sabe. A partir daí, deve-se substituir a lama pelo sistema de perfuração com ar comprimido. Porém, se a camada rochosa não for bem consistente, é possível que desmoronamentos continuem ocorrendo. E se isso acontecer, a perfuração deverá ser feita com lama em toda a extensão do poço. Durante a perfuração, é preciso observar sempre o aspecto da lama que estará saindo do poço. O pH do perfil do solo pode reter parte da argila da lama, fazendo com que a mesma vá aos poucos se tornando mais rala.
Se isso acontecer, novos desmoronamentos poderão ocorrer dentro do poço que estiver sendo perfurado. E para corrigir, é preciso adicionar uma pequena quantidade de ácido clorídrico, por exemplo. Se ainda assim a lama continuar raleando, você deverá adicionar soda cáustica. Não existe uma dose definida desses produtos para serem adicionados. O que você deve fazer é ir adicionando aos poucos e observando o aspecto da lama. Em geral, 2 ou 3 colheres do produto são suficientes. No manual deste videocurso, você encontrará a explicação teórica do que causa o raleamento da lama. A percussão é outro método de perfuração de poços artesianos, o qual não utiliza o compressor de ar. Por um lado, o processo é bem mais demorado, mas por outro, o custo se torna relativamente menor. Considerando uma jornada de trabalho de 10 horas por dia, nos aluviões é possível perfurar de 15 a 20 metros por dia. Em rochas de dureza média, como a ardósia, a média de perfuração diária é de 6 a 10 metros ao dia. Já nas rochas rígidas, como as magmáticas e cristalinas, geralmente perfura-se de 4 a 5 metros ao dia. Em média, gasta de 10 a 15 dias para perfurar um poço de 100 metros. A ferramenta perfuratriz, que neste caso possui um formato de cunha, é acoplada em uma haste metálica, cujo conjunto pesa em torno de 600 quilos. Esta haste é presa por meio de um cabo de aço a um balancim acionado por um motor a diesel. Dessa forma, a ferramenta perfuratriz é puxada para cima para depois cair em queda livre sobre o solo, fazendo assim uma perfuração do mesmo. Ao ser erguida pelo balancim, a ferramenta de perfuração é elevada de 70 a 80 centímetros. Normalmente, a cada minuto de operação, a haste de perfuração bate 50 vezes. Em outras palavras, pode-se dizer que o processo de perfuração de poços por percussão ocorre com uma frequência de 50 ciclos por minuto. Os outros procedimentos, como colocação de tubos de aço galvanizado e de filtros, bem como a construção do selo sanitário, são os mesmos que já foram apresentados. O material perfurado é retirado de dentro do poço por esta caçamba em forma de tubo. Para isso, interrompe-se a perfuração temporariamente para inserir a caçamba na perfuração. Ela possui uma válvula que se abre ao entrar em contato com o material recortado e que se encontra misturado com a água dentro do poço. Ao ser puxada para fora pelo cabo de aço, a válvula se fecha e mantém o material coletado em seu interior. Assim, torna-se possível retirar de dentro do poço o material que vai sendo recortado.
Além de ser mais barato, a perfuração por percussão tem como vantagem a possibilidade de perfurar qualquer material a qualquer profundidade. A lama pode ser utilizada também no método de perfuração por percussão. Neste caso, não é preciso promover a circulação de lama, pois o material recortado é retirado com o uso da caçamba. Sendo assim, basta ficar atento para manter o poço sempre cheio de lama. Agora observe o que um dos nossos coordenadores tem a dizer a respeito de qual método de perfuração deverá ser utilizado, se rotopneumático ou a percussão. A perfuração rotopneumática é normalmente utilizada em rochas cristalinas e basálticas, que são rochas mais duras e mais consistentes, e ela não tem espaços vazios entre elas. No caso do calcário, como ele é uma rocha solúvel, ele apresenta vários pontos que tem como se fossem rios subterrâneos. Nesse caso, é aconselhado a utilização da perfuração percussiva, que são as máquinas de perfuração a percussão, que elas não têm problema de furar em lugar que tem alternância de material. O diâmetro da perfuração deverá ser determinado em função do diâmetro da motobomba que será instalada, o qual é a função da vazão de água a ser bombeada. Geralmente, motobombas de 3 a 4 polegadas de diâmetro atendem a grande maioria dos poços. Isso porque são capazes de bombear algo em torno de 20 mil litros de água por hora. Já para vazões maiores, o diâmetro das motobombas poderá ser maior. Sendo assim, nos casos de poços não revestidos, utiliza-se ferramentas de 8 polegadas para perfurar o trecho correspondente ao aluvião. Neste trecho, a tubulação a ser instalada deverá possuir 6 polegadas. A partir daí, o diâmetro da perfuração deverá ser reduzido para 6 polegadas. Já no caso de realizar a perfuração com lama, o primeiro trecho da perfuração deverá ser feito com uma ferramenta de 17 polegadas e meia. Neste trecho, deve-se instalar um tubo metálico de 12 polegadas de diâmetro. O restante da perfuração deverá ser feita em 12 polegadas. Assim, consegue-se fazer a instalação de um tubo de 6 polegadas e ainda sobram 3 polegadas dos lados para serem preenchidas com o pré-filtro. Veja no manual deste videocurso outras informações referentes às particularidades que poderão surgir durante a perfuração de poços artesianos. Bem, independente do método de perfuração utilizado, existem outras questões que precisam ser esclarecidas, principalmente para aqueles que pretendem montar uma empresa de perfuração. A primeira refere-se aos tipos de contratos que deverão ser feitos com os clientes. As construtoras de poços não vendem água, elas vendem metros de poços perfurados. O que vem a ser isso? Quando é feito um contrato de perfuração de um poço, geralmente as empresas não garantem que o poço terá água. E mesmo se tiver, elas não podem garantir que a vazão requerida será obtida até a profundidade perfurada. Esta profundidade é estabelecida em contrato, para o qual é determinado o preço a ser pago pelo serviço de construção do poço. Portanto, é um contrato de risco. Mas o que fazer nesses casos? No entanto, o que se observa na prática é o seguinte: quando um poço é perfurado e não se encontra água, a empresa de perfuração geralmente desconta do valor a ser pago uma parcela referente ao material e à mão de obra que não for utilizada na finalização do poço. Por outro lado, se o poço tiver água, mas com uma vazão inferior à necessária, um novo acordo poderá ser feito. Neste caso, pode-se aprofundar mais o poço em busca de outros reservatórios subterrâneos, mas o cliente pagará por isso. A perfuração de um poço não consiste simplesmente em fazer um buraco no solo para a captação de águas subterrâneas. Trata-se de uma obra de engenharia hidráulica e, por isso, deve ser feita seguindo critérios técnicos adequados. Por isso, uma empresa de perfuração deverá contar com os serviços de um geólogo. Saiba por quê. Uma outra situação que poderá ocorrer é um poço recém-perfurado influenciar na vazão de outros já existentes ao seu redor. Existem casos de poços que funcionavam perfeitamente e, de repente, apresentaram problemas de redução de vazão. Uma dessas razões
pode ser a perfuração de outros poços nas imediações, que também captavam água no mesmo reservatório. A participação de um geólogo diminui consideravelmente as possibilidades de problemas desta natureza acontecerem. Este profissional tem a capacidade de fazer uma avaliação das condições existentes no subsolo. Dessa forma, as chances do seu poço não ser influenciado por outros poços e nem dele mesmo influenciar em poços existentes são muito maiores. Além de oferecer maior segurança quanto à interferência de poços perfurados em o mesmo lençol, existe outra situação que justifica a participação de um geólogo. É o conhecimento das características geológicas da região. Por se tratar de um profissional que é especialista na origem e constituição do planeta Terra, ele certamente terá muitas informações referentes às características geológicas de uma região. Assim, com base no conhecimento dos tipos de rocha de uma região e as profundidades médias que elas são encontradas, um geólogo poderá orientar quanto aos melhores locais para se construir os poços. Isto, sem dúvida, reduzirá os riscos de se fazer perfurações e não obter sucessos. O dimensionamento deverá ser feito levando-se em consideração os seguintes parâmetros: nível estático do poço, nível dinâmico do poço, altura manométrica e a vazão a ser bombeada. O nível estático é aquele naturalmente atingido pela água dentro do poço, na ausência de bombeamento. Porém, à medida que se bombeia a água, o seu nível dentro do poço muda de posição, o qual é chamado de nível dinâmico. Quanto maior a vazão bombeada, mais profundo será o nível dinâmico. Assim, para cada vazão bombeada, existirá uma profundidade correspondente ao seu nível dinâmico. A altura manométrica refere-se à diferença de nível entre o nível dinâmico e o ponto de entrada da água no reservatório de acumulação, mais as perdas que ocorrem ao longo da tubulação. E a vazão bombeada, como o próprio nome diz, refere-se ao volume de água retirado do poço, por intervalo de tempo, geralmente dada em litros por hora. A determinação dos níveis de água dentro do poço poderá ser feita de 3 maneiras. Uma delas é feita utilizando-se uma sirene. A sirene é alimentada por uma bateria e possui 2 cabos blindados de grande comprimento. Estes cabos deverão ser colocados dentro do poço até atingirem o nível da água. Como seus terminais são metálicos e não são blindados, ao tocarem na água, o contato elétrico será fechado e a sirene emitirá um sinal sonoro. Neste momento, bastará retirar os cabos e medir o comprimento que foi colocado dentro do poço, o qual corresponderá à profundidade do nível medido. Como você já sabe, este poderá ser o estático ou dinâmico. A única diferença é que o dinâmico é obtido com o conjunto motobomba ligado. O outro sistema de medição consiste em utilizar uma mangueira flexível, dobrada em uma de suas extremidades, desta forma que você está vendo. Deve-se tomar bastante cuidado para não esmagar a mangueira nos locais das dobras. Em seguida, uma certa quantidade de água deverá ser colocada na parte curva da mangueira, tendo-se o cuidado de não preenchê-la completamente. Feito isso, a outra extremidade deverá ser inserida dentro do poço. E quando ela tocar a água do poço, haverá um deslocamento da água presente na parte dobrada da mangueira. Isto é a indicação de que o nível de água dentro do poço foi atingido. Neste caso também, a mangueira deverá ser retirada de dentro do poço para obter a profundidade correspondente ao nível medido. A terceira maneira de medir a profundidade dos níveis estático e dinâmico se aplica apenas aos poços freáticos tubulares. Uma mangueira fina pode ser inserida dentro do poço. Enquanto isso, basta ficar soprando com a boca para descobrir o momento em que a mangueira tocará na água. Quando isso acontecer, a mangueira deverá ser retirada para medir a profundidade do nível da água. A determinação da altura manométrica é feita calculando qual será o comprimento total da tubulação,
desde o ponto da captação da água até a entrada no reservatório de armazenamento. Ao valor encontrado, deverão ser acrescentadas as perdas de carga que ocorrem quando a água passa através desta tubulação. Para cada tipo de material e de peça utilizada na tubulação, como curvas de 90 graus, válvulas de retenção, registros de gaveta, entre outros, existe um determinado valor de perda de carga, em metros, para ser acrescentado. Estes valores, que são tabelados, você encontrará no manual deste videocurso. Já a vazão poderá ser medida coletando-se a água em um recipiente de volume conhecido e cronometrando-se o tempo gasto para encher tal recipiente. Assim, bastará dividir o volume em litros pelo tempo em segundos e multiplicar o resultado por 3,6 para obter a vazão em metros cúbicos por hora. Este é o método direto de medição de vazão. Outros métodos você encontrará descritos no manual deste videocurso. Existem dois tipos de motobombas para serem utilizadas no bombeamento de água de poços: as axiais e as centrífugas com injetor. As axiais são bombas que trabalham afogadas, ou seja, mergulhadas dentro dos poços, e são as únicas recomendadas para poços artesianos. Porém, elas podem ser instaladas também em poços freáticos tubulares. Na parte inferior destas bombas encontra-se acoplado o motor elétrico blindado. Na parte intermediária está a entrada de água. E na parte superior encontra-se a bomba, que neste caso é constituída por mais de um rotor. A tubulação de recalque da água é conectada no centro da extremidade superior da bomba, cujo diâmetro é variável de acordo com o modelo da mesma. Assim, a água entra pela parte central do conjunto e é bombeada para cima, até alcançar o reservatório instalado na parte externa do poço. Já as bombas centrífugas com injetor são destinadas para bombeamentos em poços freáticos tubulares. O funcionamento delas é muito parecido com as centrífugas convencionais, utilizadas na maioria das situações. A principal diferença é que elas succionam a água em maiores profundidades. Para as centrífugas convencionais, a altura de sucção deverá ser de até 6 metros, enquanto que para centrífugas com injetor, esta altura poderá ser de até 30 metros. Isso se torna possível graças à existência de um injetor, tipo Venturi, que é instalado no início da tubulação de sucção. Para escolher a motobomba que será instalada no poço, é preciso determinar corretamente os parâmetros do dimensionamento. Primeiro, determina-se o nível estático do poço. Em seguida, uma bomba de teste deverá ser instalada para determinar o nível dinâmico. Na saída desta bomba, deverá existir um registro para variar a vazão bombeada. Para cada abertura deste registro, deve-se fazer 2 medições, ou seja, a vazão bombeada e o nível dinâmico do poço. Nos poços freáticos tubulares, a motobomba deverá ser instalada em torno de 2 metros abaixo do nível dinâmico. Já nos artesianos, a distância entre o nível dinâmico e o centro da motobomba deverá ser de 10 metros. Depois de obter a vazão a ser bombeada do poço, bastará calcular a altura manométrica, para finalmente fazer a escolha da motobomba. Isto é feito utilizando-se catálogos dos fabricantes de motobombas. Para facilitar o entendimento, vamos fazer um exemplo de dimensionamento, cujos dados são os seguintes. Profundidade do poço, 108 metros. Profundidade do nível estático, 74 metros. Profundidade do nível dinâmico, 94 metros. Vazão a ser bombeada do poço, 8 metros cúbicos por hora. Diferença de nível entre a superfície do solo e a entrada de água no reservatório, 28 metros. E perda de carga considerada 10% da diferença de nível total. Bem, já temos o primeiro parâmetro para fazer a escolha da motobomba, que é a vazão real do poço. Agora precisamos calcular a altura manométrica. Você já sabe que ela é obtida de acordo com as características da tubulação por onde a água irá passar até cair dentro do reservatório.
Mas para facilitar o nosso exemplo de cálculo, foi dito que neste caso ela será igual a 10% da diferença de nível total. A diferença de nível total será obtida somando-se o desnível entre a entrada de água do reservatório solo, que é de 28 metros, mais a profundidade do nível dinâmico, que é de 94 metros. Portanto, a diferença de nível total será de 122 metros. 10% deste valor, que é igual a 12 metros e 20 centímetros, corresponde à nossa perda de carga. Assim, para obter a altura manométrica, bastará somar estes dois valores, ou seja, 122 mais 12,2 metros. O resultado será 134 metros e 20 centímetros. Com os valores de vazão e de altura manométrica, você só terá que utilizar um catálogo de fabricantes de motobombas para escolher a que melhor atenderá a esta situação. No manual deste videocurso, você encontrará exemplos completos de dimensionamento de motobombas. A motobomba selecionada para cada situação deverá ser instalada com bastante cuidado e segurança. No caso das centrífugas com injetor, a sua instalação deverá ser feita da seguinte maneira. Primeiro, faça a conexão dos dois tubos que ficarão dentro do poço à válvula com injetor. Esses tubos poderão ser de PVC rígido. Neste momento, um arame de aço galvanizado deverá ser amarrado à válvula. A outra extremidade deste arame será amarrada na parte de fora do poço, para sustentar o peso da válvula e das tubulações. Assim, à medida que vão sendo colados, os tubos vão sendo colocados dentro do poço, até que a válvula atinja a posição em que deverá permanecer. Como você já sabe, a profundidade é determinada quando mede-se o nível dinâmico do poço e determina-se sua vazão. Em seguida, realiza-se a ligação destes tubos à motobomba. Observe que é recomendado utilizar união com rosca para facilitar a retirada das peças no futuro, quando manutenções tiverem de ser feitas. Feito isso, o arame de aço deverá ser amarrado na parte externa do poço. Finalmente, bastará fazer a ligação do motor da bomba ao quadro de energia elétrica, encerrando assim a sua instalação. Para ser colocada em funcionamento, será preciso fazer a sua escorva, ou seja, encher de água as tubulações que ficam dentro do poço. Neste momento, deve-se medir novamente a vazão da motobomba e regular o registro de saída até que a vazão para a qual ela foi dimensionada seja obtida. Feito isso, bastará conectar a motobomba à tubulação de recalque, que é a tubulação responsável por conduzir a água da saída da motobomba até o reservatório de armazenamento. A instalação de motobombas submersas é muito parecida com a que acabamos de mostrar, seja em poços freáticos tubulares ou artesianos. A principal diferença é que nos artesianos, a tubulação é de aço zincado ou galvanizado. Por isso, quando possível, ter um guincho à disposição é sempre bom. Acompanhe agora o processo de instalação de uma motobomba axial submersa em um poço freático tubular. Agora veja outra bomba axial submersa sendo instalada em um poço artesiano com auxílio de um guincho hidráulico. O acionamento das motobombas deverá ser automático, por meio de chaves boia, preferencialmente de vareta. Nesses casos, quando o nível da água atingir um limite mínimo pré-estabelecido, a boia fechará os contatos elétricos e a motobomba será acionada. Enquanto o nível da água se eleva dentro do reservatório, a boia deslizará em uma vareta metálica. Ao atingir o limite superior,
Também pré-estabelecido, a boia abrirá os contatos elétricos e a motobomba será desligada automaticamente. Bem, chegamos ao final do nosso videocurso, onde apresentamos as principais informações referentes à construção de poços artesianos e semi-artesianos. Esperamos que elas tenham sido úteis tanto para quem está interessado em montar uma empresa de perfuração de poços, como para quem deseja construir em sua propriedade. Como última mensagem, lembramos que é muito importante estudar o manual desse videocurso. Ele possui esquemas, ilustrações e informações adicionais que, sem dúvida, contribuirão e muito para um melhor entendimento. Alô, estão me ouvindo agora? Sim, professor. Sim, professor. Que tal? Gostaram do vídeo? Já estão craque aí para dimensionar o poço? Alô? Deus. Diz que não está craque, Deus. Vai ficar, rapaz. Ok, gente. Brincadeira. Daniel, Carla, como é que está o projeto, gente? Nós já vamos partir agora para a rede já na próxima semana já. Estão com alguma dúvida na dimensionamento do poço? Deu para esclarecer um pouco, Carla, sobre o nível estático, dinâmico, como é que ele é adquirido? Bom dia, professor. Bom dia. Deu sim. Ainda não peguei de novo o projeto para fazer, mas eu vou fazer algumas coisas hoje. Aí ver o vídeo ajudou bastante. Beleza. E Professor? Anderson, diga. Eu não prestei muita atenção na hora que ele tá... Na hora já de colocar a bomba, aí ele coloca aquelas bombas que são dentro do poço. Aí ele fala que tem que ser uma distância mínima de 10 metros pro nível dinâmico. É obrigatório ter esses 10 metros ou não? Na literatura, a gente encontra como recomendação que a bomba ela fique abaixo, né? Às vezes diz 2 metros, 4, 6, ele colocou 10, abaixo do nível dinâmico. Ou seja, depois que tem a bomba teste, né? Faz a bomba teste para saber qual é a vazão que tu estás bombeando daquele poço. Então, tu tem que botar a tua bomba que vai ficar funcionando abaixo desse nível que foi feito o teste, desse nível dinâmico, entendeu? Porque senão, o que vai acontecer? Se tu colocar a bomba que fique muito próximo do nível dinâmico, pode dar interferência na bomba, né? Ter algum problema de entrada de ar ou até mesmo, né, danificar a bomba. Ela sugar toda a água que está dentro, né? Passar. E aí tem algum problema. Por isso que tem essa recomendação dele ficar abaixo do nível dinâmico. Desse nível que, no caso, foi estipulado num teste de bombeamento do poço. Tu entendeste, Márcio? Ou não, ainda está? Sim, não, entendi, professor. Né, tem que ficar abaixo, né? A questão de ser 10 metros. Não, pode ser 6 metros. Não pode ficar muito próximo. Né? Tipo, colocar 1 metro, acho que já é meio perigoso. Aí tem alguma interferência de ar mesmo aí da superfície, né? Que ela está sugando ali. Tem algum problema. Então, é mais recomendação de segurança para a bomba. Tá? Que vai fazer, no caso, o recalque, né? Nesse caso aí, dentro do poço, você só tem recalque, não tem sucção.
está submersa ou afogada, né, a bomba. Ela está dentro do poço, dentro da água. Né? Porque na hora que ela começa a funcionar, ela vai baixar o nível, né? E depois ela vai estabilizar para aquela vazão que foi dimensionada. Por isso que quando a gente coloca lá aquele tempo de 12 horas, né, 16 horas, já é levando em consideração esse nível que vai ficar dentro do poço, no caso ela funcionando, seria estabilizar, né? A vazão vai ficar estável ali. É isso. Ok. Mais alguma pergunta, dúvida do nosso projeto? Conseguiu, Davidson, desenrolar lá o CAD para fazer o projeto? Não sei, cadê o Davidson? Ok, Davidson. Qualquer coisa, estamos por aqui. Anderson, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Beleza. Letícia, Carla, Natália, Márcio. Vamos lá. Não, eu tô iniciando o projeto ainda, professor, mas eu acho que vão aparecer várias dúvidas Isso. ainda. Começa logo fazendo o cálculo para saber a vazão que tu vai ter. Não, os Tá? primeiros cálculos eu já fiz já. Só que Achou ainda não de tive ano. tempo de concluir, porque também estava fazendo outros trabalhos aí. Mas só que eu vou pegar ele antes de sábado para tentar terminar. Certo. Porque o esquema que mostrou aí é um pouco diferente do nosso, né? A gente vai pegar, a água vai ser água bruta e cair num aerador. A gente vai fazer um esquemazinho diferente. Vai passar pelo filtro e depois vai para o reservatório apoiado. Aí vai ter outro sistema elevatório que vai bombear para o reservatório elevado, no caso. A gente vai ter dois sistemas elevatórios nesse projeto que vocês estão fazendo. Um de água bruta e um de água tratada. Tá claro isso, né? Tá sim, professor. Beleza, então. Então tá, gente. Então, até segunda, a gente já vai começar entrar na parte agora de dimensionamento de rede, tá? A gente pode fazer um exercício de adutora, mostrar para vocês, né, de adutora, e aí nós já vamos entrar no dimensionamento de rede agora em agosto já. O mês de agosto todo a gente vê a parte de rede, os dois métodos que a gente utiliza mais, e aí eu quero que em setembro você já comece a fazer o projeto da rede de abastecimento. Então tá Professor, correndo eu o tenho uma tempo. dúvida. Diga, Anderson. A parte do aerador entra como cálculo para perda de carga, as bandejas e tudo mais? Não, nesse caso não, Davidson. Nós não vamos, Davidson não, Anderson, né? Sim. Ele não vai entrar, porque ele vai. Na realidade, teria, mas na saída, né, do aerador, você tem aquelas válvulas ali, né, não deixa de ter, e pode ter perdas também na bandeja, né? Mas nós não vamos considerar aí. Deixa no projeto. A gente não Tá vai ok, professor. considerar Obrigado. essas perdas aí. Porque vocês vão calcular com mais detalhe no próximo semestre, viu, Anderson? Vocês vão calcular o aerador, aí ver tudo isso aí com mais detalhe. Porque não é para a água cair fora, né, na realidade. Não é para ter extravasamento no aerador. Tá bom, então. Tá ok, professor. Obrigado. Nada. Tá bom, então, gente. Tá? Tenham um bom dia aí para vocês. E até segunda-feira aí, se Deus quiser. Até segunda-feira, professor. Bom dia. Tá? Um Então, ok, abraço aí para professor. todos. Até segunda. professor. Tchau, tchau, cara. Bom dia, bom dia.